Então, boa noite, pessoal. Vamos iniciar, né? Semana passada eu não pude estar presente por causa de um compromisso com... Semana passada a gente fez a prévia da Comenesp e bem nesse horário eu tive um compromisso com uma live e não consegui participar, mas tenho certeza que vocês ficaram em boas mãos aí, todo mundo, né? Tá todo mundo já muito bem experiente no tema, então acho que trabalharam muito bem. Se eu não me engano, o Davi me passou que vocês tinham parado no item 6, foi isso? Vocês chegaram a ler o sexto ou como é que foi, Não, Davi? não leu o sexto, não, viu? Não leu o sexto? Não. Não, tá ótimo então. Então vou pedir pro João ler para nós. Você pode ler para nós, João? Aí você pode ler até terminar essa primeira comunicação. Eu te falo quando parar. Do item sexto? Nessa Isso, certo. isso. Que efeito vos causa a visão do vosso corpo aqui ao lado? Meu corpo, pobre e mísero despojo, deves voltar ao pó, enquanto eu guardo a lembrança de todos os que me estimaram. Vejo essa pobre carne deformada, habitação do meu espírito, provação de tantos anos. Obrigado, meu pobre corpo. Depuraste o meu espírito. O meu sofrimento, 10 vezes bendito, deu-me um lugar bem merecido, visto que tão depressa posso comunicar-me convosco. Aí o item 7. Conservaste as ideias até o último instante? Sim, o meu espírito conservou as suas faculdades. Embora não visse, eu pressentia. Toda a minha existência se desdobrou na memória e o meu último pensamento, a última prece, foi para que pudesse comunicar-me convosco, como faço agora. Em seguida, pedi a Deus que vos protegesse, a fim de que o sonho da minha vida fosse realizado. Tivestes consciência do momento em que o corpo exalou o último suspiro? Que se passou convosco nesse momento? A vida se parte e a vista, ou melhor, a vista do espírito, se extingue. Encontra-se o vácuo, o desconhecido. E arrastada por não sei que poder, a gente se encontra num mundo de alegria e grandeza. Eu não sentia mais, nada compreendia e, no entanto, uma felicidade inefável enchia todo o meu ser. Estava livre da opressão e da dor. Aí o item 9. Tende ciência do que pretendo ler sobre o vosso túmulo? Apenas pronunciado. Aí aqui tem uma observação. Eu leio a observação ou leio a resposta? Não, pode ler a observação. Apenas pronunciadas as primeiras palavras sobre o assunto, o espírito respondeu antes que eu terminasse. E fez mais. Respondeu sem interrogação alguma. A certa controvérsia suscitada entre os assistentes sobre se seria oportuno ler esta comunicação no cemitério, achando-se presentes pessoas que poderiam não compartilhar das nossas opiniões. Oh, sim, meu grande amigo, e sei porque tanto vos via ontem como hoje. Minha satisfação é grande. Obrigado, obrigado. Falai para que me compreendam e vos estimem. Nada tendes a temer, pois que se respeita a morte. Falai, pois, para que os incrédulos tenham fé. Adeus, falai, coragem e confiança, e tomara que meus filhos possam converter-se a uma crença tão venerada. Aí pode ler esse finalzinho aqui, por favor. Durante a cerimônia do cemitério, ele ditou as palavras seguintes: Não vos deixeis atemorizar pela morte, meus amigos. Ela é uma etapa da vida, se bem souberdes viver. É uma felicidade, se bem a merecerdes, e melhor cumprides as vossas provações. Repito, coragem e boa vontade. Não deis aos bens terrenos mais que medíocre valor, e sereis recompensados. Não se pode gozar muito, sem tirar o bem-estar dos outros, e sem fazer, moralmente, um imenso mal. Que a terra me seja leve. Que interessante, né? Assim, fantástico. Vamos começar pegando todas as perguntas que nós lemos, né? Aqui na primeira, na 6, que aí é pergunta sobre o corpo dele, né? Como ele enxergava o corpo. Então, olha
a perspectiva dele? É exatamente a perspectiva de equilíbrio que nós havíamos comentado há algumas reuniões atrás, quando falávamos sobre Platão e falávamos sobre corpo. Não sei se vocês se lembram, em que nós citamos que sim, o corpo é considerado, né, pelos próprios espíritos, também dentro da filosofia de Platão, como uma prisão. No entanto, isso não faz com que Platão, nem muito menos os espíritos, condenem o corpo. Contrário a isso, os espíritos e o Platão entendem a importância do corpo para o espírito. E esse deve ser tratado como tal. Ele não deve ser colocado à frente do espírito. Ele deve ser tratado como um meio de purificação do espírito. E é exatamente a maneira que o Samson, um espírito feliz, enxergava o corpo. Então não era apego, não era ódio contra o corpo, era o quê? Gratidão. Pelo que ele passou junto ao corpo durante o seu período encarnado na Terra, nesse corpo físico. Então a gratidão dele, porque o corpo serviu de instrumento para a purificação do espírito. É essa a tarefa do corpo. E é assim que um espírito feliz, um pouco mais desenvolvido, encara o corpo. Isso é fantástico. Demonstra na prática o que Kardec anteriormente mostrou para nós teoricamente. Porque é assim que os espíritos superiores, ou bons, ou um pouco mais adiantados intelectualmente, percebem e notam o corpo. Então, de maneira equilibrada, entendendo a função dele, nem dando menos valor do que ele merece, nem mais. É o equilíbrio que nós ditamos anteriormente também, né, que a gente vê evidente aqui. Eu vou comentar todas as questões, depois eu abro para vocês, só para a gente ver tudo que nós lemos aqui agora. A sétima, né? Que Kardec pergunta se ele havia conservado as ideias até o último momento. E olha que interessante, ele não só conservou, mas o desejo de se comunicar na sociedade espírita era tanto que foi, inclusive, o último pensamento dele. Então, minha última prece foi poder falar-vos. Ele pediu, naquele momento do desencarne, para Deus que permitisse que, posteriormente, ele pudesse se comunicar na sociedade espírita de Paris, que era já um desejo dele em vida. Então, olha que fantástico. Olha que fantástico. E exatamente o que ocorreu, né? Deus permitiu com que isso ocorresse. Então, naquele momento, ele já queria se prestar a algum auxílio, né? Ele que no começo da comunicação cita que em vida tão pouco pôde fazer pela sociedade, então depois da morte que ele queria ao menos poder contribuir de alguma maneira, né? Dizendo um pouco sobre como foi ali a passagem dele, né? O desencarne. E ele, né, graças a Deus, pôde cumprir com essa tarefa. Aí o Kardec pergunta na oitava se ele teve consciência no momento que o corpo deu ali o último suspiro. E é interessante para nós relembrarmos, inclusive, do último capítulo do qual estudamos, né, a passagem intitulada por Kardec, em que nós comentávamos exatamente sobre a diferença do desencarne do espírito sofredor e do espírito feliz. Então, olha como o espírito feliz se sente. Eu vou ler novamente o que ele diz. A vida se rompe e a visão, ou melhor, a visão do espírito se extingue. Encontra-se o vazio, o desconhecido, e, levado por não sei qual prestígio, encontramos-nos num mundo onde tudo é alegria e grandeza. Eu não sentia mais, não me dava conta. No entanto, uma felicidade inefável, ou seja, que não tem palavras para se dizer, me plenificava. Não sentia mais o peso da dor. Um espírito feliz, né? Claramente. Depois a gente vai ver, né, durante o nosso estudo aqui da segunda parte do Céu e Inferno, como é o desencarne de um espírito sofredor, que é, assim, de longe, muito pior do que esse, né? É um desencarne de muito sofrimento do espírito. Mas olha que maravilha, né? Eu fico sentindo, assim, por meio de inspiração, esse sentimento desse desencarne com essa leveza, né? E os espíritos sempre comentam com nós o reencontro com aqueles que já se foram antes, com os amigos que nós não lembrávamos nessa encarnação, de outras vidas. Imagina que reencontro magnífico, né? Que é, de fato, que causa uma felicidade inefável. É como se nós fôssemos recebidos de surpresa aqui na Terra mesmo por vários amigos queridos, uns que não víamos há anos, outros que víamos, mas que amamos do mesmo jeito. Então, assim, imagina a sensação que isso gera. É aquele reencontro, né, que realmente as palavras não conseguem expressar. A gratidão, o amor, a felicidade que isso deve gerar no espírito. E principalmente no espírito feliz, gente, aquela intuição interna da própria consciência de que cumpriu a sua tarefa aqui na Terra, de que fez por onde, que seguiu o caminho que havia traçado, né, que conseguiu cumprir
conseguiu se melhorar, lutar contra os seus vícios e etc. Então, esse sentimento, essa intuição interna já traz uma felicidade inerente no momento do desencarne. Ele já tem essa intuição, né, de que ele conseguiu bem agir enquanto vivo. Então, ele já desencarna com aquele sentimento de missão cumprida, que é um sentimento também que a gente não consegue nem dizer, né? E essa nova aqui é fantástica, né? Porque mostra para nós exatamente a possibilidade dos espíritos lerem os nossos pensamentos. Então aqui o Kardec nem formula, ele próprio anota aí, né, na observação, que eles nem chegaram a formular a pergunta. Não expressaram a pergunta, nem sequer expressaram o que ele ia dizer. Ele ia perguntar se ele poderia, né, se ele tinha conhecimento do que se leria sobre o túmulo dele, né? Então, mal foi dito, o espírito já interveio, já respondeu, porque ele já sabia, né? E isso é muito comum, né? Principalmente quando se trata de evocações, a gente vê sempre na revista espírita, muitas vezes quando o evocador, né? No caso da revista espírita, grande parte Kardec, montava as perguntas de antemão para fazer o espírito já estava lá no momento em que ele estava escrevendo as perguntas, às vezes dias antes dele fazer a evocação. Então, ó, quando o espírito é evocado, ele já até sabe as perguntas, já se prepara para respondê-las, se são de cunho filosófico, se são de uma profundidade maior. Então, olha que interessante, o espírito consegue também se preparar para responder. É basicamente como se fosse uma entrevista, né? Então, ele já tem um prévio conhecimento das perguntas que serão feitas, o que é muito interessante. Então, e aí ele fala, né? Ele pede, né? Ele não só aceita, mas como pede para que se pudesse sim ler essa comunicação sobre o seu túmulo ali, sobre as pessoas que ali estão. Né? Ele pedindo para que isso fosse feito e torcendo, né, no fim, para que os filhos pudessem se converter a uma crença reverenciada. Ou seja, tomara que meus filhos consigam sair do caminho da descrença, né? Que é claramente o sentimento de um pai amoroso e bondoso que deseja para o filho as melhores coisas. E o mais interessante de tudo dessa primeira parte da comunicação, o que mais me chama a atenção, é que ele próprio ditou no seu velório ali, na cerimônia no cemitério. Então, o próprio morto estava ali se comunicando durante o próprio velório, ditando palavras perante aqueles que choravam, né, sobre o seu caixão, estava incentivando eles a permanecerem fortes, corajosos. Então, o próprio morto estava ali entusiasmando, né? O que é muito, até um pouco cômico para nós que não temos esse contato, né? Não temos nem mesmo, às vezes, essa noção. Então, olha que interessante, o próprio espírito desencarnado ali ditando, se comunicando, trazendo palavras de resignação para aqueles que sofriam com a sua morte. Olha que coisa mais bela, gente. Que coisa mais bela. Aquele que se foi, podendo estar ali naquele momento que é de tanta dor, de luto, de sofrimento, trazendo uma mensagem de alívio, né, de coragem para aqueles que ficam, de entusiasmo. Tem coisa mais bela. Então, assim, olha que maravilha. Eu vou até me permitir, antes de passar para vocês, ler novamente a comunicação dele, que é tão curta, mas tão impactante, pensando num conceito até histórico e sociológico, porque a gente não tem, né, a gente tem, como já discutimos, esse tabu com a morte. Então, o próprio morto se comunicar no velório seria algo até cômico e contraditório na nossa mente. Por isso que eu acho tão interessante essa comunicação dele. E ele diz: que a morte não vos apavore, meus amigos. Ela é uma etapa para vós, se soubestes bem viver. Ela é uma bem-aventurança, se houverdes merecido dignamente e cumprirdes bem vossas provas. Repito-vos, coragem e boa vontade. Não atribuais senão um valor medíocre aos bens da terra, e sereis recompensados. Não se pode gozar demasiado sem privar outros do bem-estar, e sem se fazer moralmente um mal imenso. Que a terra me seja leve. Então, olha que comunicação bela, né? Curta, mas, assim, para mim, a força que ela tem é principalmente pelo contexto em que ela está, né? Claramente, como toda comunicação é permitida por Deus, então teve ali um bom intuito, né? Para aqueles que estavam ouvindo ela, o que é muito interessante. Enfim, eu vou abrir para vocês quiserem comentar sobre essas questões. Fiquem à vontade. Você falou uma coisa aí que eu fiquei pensando, né? A gente teme tanto a morte, né? Isso é cultural e tal. Aí vai o mortinho lá e fala, né? Na hora.
O corpo não tinha sido nem sepultado, né, Vitor? Ô, Marlene, Ah, e essas palavras aqui do Sanson são bem condizentes com o que nós estudamos ontem, eu né? ia falar isso, Ana, que nós estudamos. Fala aí, Ana, explica aí. Foi isso aqui, ó, quando ele fala que não se pode gozar muito sem sonhar, sem roubar o bem, sem roubar o bem-estar dos outros, praticando moralmente um imenso mal. Foi quando eu falei das consequências morais, né? Da vida voltada para o prazer, É, né? nós Só temos pelo da prazer. Joana de Ângeles, e a Ana Luísa ontem explicou isso. Eu ia falar. Foi muito interessante, né? Muito. É bem isso que você explicou mesmo. Porque se a gente lesa o outro, né? Tem consequência, né, moral. Exatamente. E isso demonstra também, né, já a superioridade da qual o próprio Kardec intitulou o Sr. Sanson, né? Porque não é para qualquer um, de fato, se comunicar ali, como ele mesmo disse, né, 8 horas após o desencarne e ali na própria cerimônia no cemitério, né? Por mais que muitas vezes essa comunicação pode acontecer, às vezes o espírito ainda está muito perturbado. Então essa comunicação, essa evocação vai servir exatamente de instrução para esse espírito que está em perturbação, para auxiliar ele a sair mais rápido da perturbação, como Kardec apresentou para nós no último capítulo que nós estudamos. Mas isso demonstra claramente já o desprendimento do Sr. Sansão, tanto de participar ali, responder as perguntas, mas dar uma comunicação ali na cerimônia, no cemitério, mostrando que aquilo já era muito bem compreendido pelo espírito dele. Que aquela situação do desencarne estava trazendo para ele sentimentos de felicidade, de coragem e de, claramente, amor por aqueles que ficavam, né? Tanto é que ele está ali naquele momento exatamente para estimular. O que ele fala, em nenhum momento ele fala sobre eles. Vocês podem perceber isso na comunicação. Na cerimônia, né, do velório dele ali, e ele não fala em nenhum momento sobre ele. O que importa para ele ali é estimular aqueles que ficaram. Então, ele pensando nos outros, sentimento de caridade, de benevolência, o que demonstra claramente também a superioridade dele. Alguém quer comentar? Eu tinha visto que a Verinha tinha aberto o microfone. Verinha, você quer comentar? Eu ia comentar o que você já falou aí no final. Nem todos os espíritos têm essa graça que ele teve, né? Essa elevação espiritual, porque é merecimento, né? Exatamente, já é um espírito feliz, né? Então, é interessante porque depois a gente vai fazer o paralelo com os que são sofredores, né? Então, a gente vai ver a diferença e a distância que eles estão de um estado ainda, eles, né? Talvez até a gente, né? Não sei. Mas, colocando aqui em termos teoréticos, eles, né, dos espíritos felizes. E a gente vai perceber aí, com os fatos, com os exemplos, o que Kardec tratou antes, o que é muito interessante. Posso comentar, Victor? Pode, por favor. Eu achei realmente muito bonito mesmo esse último parágrafo aqui, que ele fala que a morte é uma bem-aventurança, né? Olha só, é difícil para nós, né, hoje, como nós encaramos culturalmente mesmo, como a Marlene falou sobre a morte. Né? Raramente a gente aceita isso de uma forma relativamente tranquila, né? E ele vem dizer que é uma bem-aventurança desde que, né, existe uma condição. Mas isso já é um consolo, já é um exemplo, né, a seguir. Esse é um. O segundo comentário, que enquanto vocês falavam, é a questão assim, do comportamento que a gente tem no velório. Né? Ali a própria pessoa que morreu, o espírito ali presente, ele tem acesso aos pensamentos, então muitas vezes a gente vê grupos conversando, né, falando, comentando. Então, é interessante isso, né? Você, num velório, pensar, poxa, existe a possibilidade dele estar, né, compartilhando aqui de todos os assuntos, todos os pensamentos, né, das pessoas presentes nesse velório. É algo que me chamou a atenção também. É engraçado, Ivete, eu também pensei sobre isso. Tem um poema, eu acho que é do Vinícius de Moraes, que ele fala
no meu velório, nem falem muito bem de mim, não exagerem, porque eu vou ver que vocês estão exagerando. Mais ou menos assim. Também não falem mal, porque... E vai trabalhando mais ou menos assim. E é isso mesmo. E acontece bem isso, né, nos velórios. Ou exagero de valorizar aquela pessoa, ou às vezes até alguns comentários assim que podem fazer mal, né? Então, nessa hora, é hora de só orar mesmo, né? Ou silenciar, né? Não, e é horrível, né? Tem gente que faz piada em velório. Você chega no velório, o pessoal tá rindo nas rodinhas. Gente, nossa, eu fico assim, chocada, né? Porque eu vou em velório, eu fico em silêncio, cumprimento a família, fico 10 minutos e vou embora. Porque também não é lugar pra você ficar horas e horas e horas, né? É pra família ali, né? É verdade, Cristiane. Esses dias eu ainda estava reflexionando sobre isso, né? Eu acho que a pandemia também trouxe esse ganho, que hoje os velórios são curtos e acaba sendo para a família, eu acho que tem que ser por aí mesmo, né? Acaba que vai ser bom pro desencarnado, né? E é interessante também que a gente vai ver também na Revista Espírita, talvez tenha até alguma comunicação aqui no seu inferno, que alguns espíritos, eles nem dão bola, né? Isso foi característico do Samson, ele quis estar ali, né? Talvez até pelo que ele se prestou e no pedido ali de querer trazer motivo de instrução para a sociedade espírita. Então, talvez isso foi um dos motivos que fez com que ele estivesse ali, né? Dentre outros que poderiam ter, ou um espírito pode ter, para estar no próprio funeral ali. Mas muitos espíritos não estão nem aí, eles vão embora e não se... Né, porque o Kardec se dá o trabalho de fazer essa pergunta para alguns espíritos. E eles falam que nem dão bola, né? Que tanto faz para eles. Porque para eles aquilo não importa. Né? O que de fato é característica também de um espírito já superior. Que é aqueles que são sofredores podem ter os mais variados tipos, mas que estão sempre atrelados ao sofrimento. Né? Às vezes até podem estar ali na condição próximos e presos ao corpo, né? Às vezes, como a gente viu, o desencarne não foi finalizado de fato, ainda há ligação do espírito com o corpo naquele momento, e ele pode de fato estar ali em sofrimento. Mas para muitos espíritos superiores, não é de nenhum agrado, nem é chamativo para eles. Então, para eles, às vezes, é só uma cerimônia e estão longe dali, né? Mas é a característica de alguns. É que para a maioria de nós não vamos conseguir desprender, né? Então nós vamos ficar ali, juntinho do corpo, durante muito tempo, horas, dias. Quantos de nós aqui na Terra estão em condições igual o Samson, né? Quantos de nós vão ficar ali pertinho do corpo? Então, por isso, uma das justificativas do velório é esse, né? O tempo do desprendimento do espírito, para não ser enterrado de uma vez, ficar ali, né? Um pouco, para dar um tempo. E muitos acompanham, né? O caixão até lá na hora que enterra. Então, assim, depende, né? Depende muito da situação que vai estar o espírito no momento do desencarne. Você vai sair igual um passarinho voando, Cristiano. Aham, sei. Vou ficar Se igual uma Deus pedra quiser. ali, grudada. Fala isso não, vamos torcer, vamos trabalhar para ser mais Ó, fácil. os médiuns falam que os espíritas dão trabalho quando desencarnam, hein? Tem várias comunicações, não é, Tony? Então vamos melhorar isso aí. E tem Sim, outro. eu acho que se eu pudesse escolher hoje, eu não ia querer participar, não. Até para não ficar ouvindo, às vezes, o que eu não gostaria de ouvir. Eu queria vazar, mas não sei o que vai acontecer, né, gente? Pode falar, Ivete. Não é algo que eu li há um tempo, nem me lembro o livro, né, que foi. Acho que é um livro a respeito de cidades, né, espirituais, em que o autor, o espírito, o autor, ele comenta, né, da população do planeta Terra, fala lá próximo a 8 bilhões de habitantes e quase 40 bilhões, né, no total encarnados e desencarnados, e que desse volume diz que 75% não tem consciência do que é, né? Do que a morte não existe, ou que acredite assim, que há uma continuidade, né? Da vida. Então, acho que esse é um fator também, essa ignorância, né? Da continuidade, que existe uma continuidade pós-morte,
é que às vezes atrapalha e prejudica muito também essa transição, né? Não tem o conhecimento. Mesmo tendo conhecimento é difícil, mas sem esse conhecimento, sem vamos dizer, acreditar nisso, dificulta mais ainda. E essa porcentagem de 75% é muito grande. Então, o astral também, os espíritos hoje que estão desencarnados, eles dão, vamos dizer, entre aspas, um determinado trabalho pela ignorância da vida espiritual mesmo, né? E nós somos espíritos, a gente tem uma verdadeira vida, que ele mesmo fala que a verdadeira vida é a vida espiritual, e essa aqui é transitória. E que esse volume, essa massa imensa de 75%, não tem isso, vamos dizer assim, já incorporado, né, no conhecimento e na vivência. Eu acho que isso dificulta também. Oi, Ivete, onde você colheu esse dado de 40 bilhões de almas? Eu preciso ver o livro que eu li, porque ele fala que nós temos 7 bilhões e pouco, ele falou, quase que arredondou para 8 bilhões encarnados. Eu sei que... Quem fala isso é o livro Lírios de Esperança. Aquele livro da... O Emanuel falava em 20 bilhões. Não, né? nós estamos com uma população próxima aí a 40 bilhões de encarnados e desencarnados. Isso aí, filha, não tem cartório. O importante é o seguinte, é o que o Vitor aí falou, é praticar o bem, praticar a caridade. É a única maneira de você desencarnar bem e ter um pós legal. O resto... Porque não adianta todo conhecimento sem a prática, né? Não adianta saber que existe vida espiritual, que não termina aqui, e não colocar em prática, né? A caridade, o amor ao próximo. Então, assim, eu discordo com você um pouco, Ivete, nessa questão de conhecimento, eu acho que ajuda um pouco. Mas tem muitas pessoas que não têm esse conhecimento, mas têm um amor no coração e o desencarne deles é muito mais fácil. Se fosse assim, nós espíritos temos conhecimento do plano espiritual, a gente ia desencarnar, tá facinho, né? Então, acho que é mais a questão interior. Eu disse no sentido assim, que quando você tem esse conhecimento de que você... Não é só o conhecimento, mas você tem que colocar isso na vivência, que acaba culminando, né, no como você vive. Se você considera essa vida a principal, né, a vida corpórea, a vida física, como sendo assim a única e verdadeira e principal, você vai ter um comportamento. Mas se você considera, nem que seja uma porcentagem assim, menor, de que essa vida não é tudo, que existe uma continuidade, que a vida verdadeira é do espírito, a cada ação, a cada comportamento, a cada pensamento, acho que você vai ter uma censura. Será que isso é legal? Será que isso vai trazer mal, como a gente comentou, né? Aqui também ligado ao fato de que se você viver gozando a vida de forma assim extrapolada, você vai estar tirando de outro, talvez, também a oportunidade. Então, eu acho assim que quando você tem esse conhecimento, você já pondera um pouquinho mais. Talvez fosse melhor até a gente fazer isso mais, a gente faz pouco, mas você já pondera melhor, né? E eu acho que isso já automaticamente te conduz para uma vida assim de prática mesmo, mais virtuosa, né? Nesse sentido que eu... Em alguns casos sim, mas eu, por exemplo, eu tenho um tio meu, por exemplo, que é ateu. Ele não acredita em nada, assim, nem pós-morte. É uma das pessoas mais boas que eu conheço. Coração puro, ajuda, auxilia, faz doações, sabe assim? E ele faz isso sem nenhuma intenção, porque ele não acredita em nada depois, né? Porque às vezes a gente faz com a intenção, vou ajudar, vou praticar a caridade, porque eu sei que precisa, porque na outra vida, Ele faz sem intenção. Então, assim, eu não sei até que ponto, né? Eu acho que o conhecimento ele tem que ser utilizado
Mas quando o conhecimento não é utilizado, ele não resulta em nada, né? Então a gente tem que pegar o conhecimento todo que a gente tem e colocar em prática, né? Tem aquele ditado das mãos, né? As mãos que trabalham, né? Não adianta as mãos que oram, né? Necessita das mãos que trabalham, né? Não tem como julgar, né, Cristiane? Não tem um parâmetro, né? Não tem. Fala, nossa, fulano tem muito conhecimento, fulano não tem conhecimento nenhum. É, o conhecimento é bom, lógico, gente. Por isso que nós estamos estudando, mas se não praticar, não vai resolver. Vai ser até pior. Ah, você tinha conhecimento, conheceu tudo, mas não praticou. Você É, sabia. muito será pedido a quem muito foi dado, não é? É, Já que vocês levantaram a pergunta, eu fui lá buscar, porque o próprio Kardec faz essa pergunta, né, no Livro dos Espíritos, e a resposta do que a gente ia debatendo foi dada pelos Espíritos. Kardec pergunta: o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Os Espíritos respondem: influência muito grande, porque o Espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. E aí vem finalizando com o que a gente também fechou aqui. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. Aí tem todo o comentário, né? Mas aí é um comentário que ele vai desdobrar em outros temas sobre esse capítulo, que eu não vou ler. Mas essa resposta aqui já fecha a questão que nós estamos discutindo também, né? Tem bater o martelo no que a gente está falando. Então, o conhecimento ele auxilia e muito. No entanto, o que mais exerce influência é a prática do bem. Né? É a prática do bem, não tem como. Então, por isso que a gente tem que usar esses ensinamentos com o fim de nos melhorarmos. Porque só assim a gente vai conseguir progredir e, consequentemente, né, a gente não, eu penso, né, a gente tem que se melhorar para ter um desencarne suave. Eu acho que essa é uma das menores preocupações. Eu acho que é para um todo, né, muito maior de progresso espiritual que a melhora tem que ser feita, né? A facilidade no desprendimento é uma consequência só, uma pequena consequência. Pode falar, Ana. Eu pensei que você tinha acabado, desculpa, viu? Pior que dá Imagina. umas interrompidas. A Ivete conciliou os dois, né? Se tiver os dois, tanto melhor. Eu entendi o que a Ivete quis dizer. É verdade. É verdade, não. Certinho. Então vamos seguir, João. Você lê para nós aí agora a segunda comunicação do Sansão, no dia 25 de abril de 1862. A primeira, vamos só pegar a data aqui, deixa eu subir quando foi a primeira. 23 de abril, então foram 2 dias depois desse aqui. Pode ler, João, por favor. Claro. Aí eu te falo quando for para parar. Sociedade Espírita de Paris, 25 de abril de 1862. Evocação. Estou perto de vós, meus amigos. Ficamos muito felizes pela entrevista que tivemos no dia do vosso enterro e, já que o permitis, ficaremos ainda mais felizes em completá-la para a nossa instituição. Estou pronto e sinto-me feliz por pensardes em mim. Tudo quanto possa esclarecer-nos sobre as condições do mundo invisível e nos leve a compreendê-lo, será para nós da mais alta importância, visto que é a ideia falsa que se faz do mundo invisível que, na maioria das vezes, conduz à incredulidade. Não vos surpreendam, portanto, as perguntas que porventura vos fazermos. Não me surpreenderei e espero as vossas perguntas. Descrevestes com luminosa clareza a passagem para a outra vida. Dissestes que no momento de o corpo exalar o último suspiro, a vida se parte e a vista se extingue. Esse momento é seguido de alguma sensação penosa, dolorosa? Sem dúvida que sim, pois a vida não passa de uma série contínua de dores, sendo a morte o seu complemento. Daí uma ruptura violenta, como se o espírito tivesse de fazer um esforço sobre-humano para escapar-se do seu envoltório. Esforço que absorve todo o ser, fazendo-lhe... Esta regra não se aplica a todos os casos, pois
pois a experiência tem provado que muitos espíritos perdem a consciência antes de expirar, e que o desprendimento se opera sem esforço nos que atingiram certo grau de desmaterialização. Aí ele continua no item 5. Sabeis se há espíritos para os quais o momento extremo seja mais doloroso? Será mais doloroso para o materialista, por exemplo, isto é, para aquele que acredita que tudo se acaba para ele? Sem dúvida, porque o espírito preparado já esqueceu, ou melhor, já se habituou com ele, e a calma com que encara a morte o impede de sofrer duplamente, porque sabe o que o aguarda. O sofrimento moral é mais forte, e a sua ausência, por ocasião da morte, constitui por si um grande alívio. Aquele que não crê assemelha-se ao condenado à pena de morte, cujo pensamento só divisa o cutelo e o desconhecido. A similitude entre esta morte e a do ateu. Aí ele vai do... Pode parar aí para a gente comentar. Então, interessante, ele vem de novo mostrando, né, a disposição dele em responder as perguntas. Então, ele estava ali de muito bom grado, claro, na comunicação, né, o desejo dele de ser prestativo, de trazer informações, e que era grande antes de desencarnar e depois de desencarne ainda maior. E aí o Kardec faz uma pergunta aqui que quando a gente está lendo a gente fica até com medo, né? Essa 4 aqui. E ele começa a falar que o momento de desencarne é de uma violenta dor, uma sucessão de dores, né? E quem está lendo aqui nunca leu, fala assim, meu Deus do céu, fica com medo de desencarnar. Se ele já tinha medo, fica com mais medo, ele fica com pânico. Mas aí o Kardec coloca uma nota muito bem colocada, né? Que também, para quem conhece as outras obras de Kardec, já tem um conhecimento prévio disso ao ler a resposta, né? Que não é um caso geral, que alguns sim podem passar por isso, no momento de uma violenta dor, mas para muitos é um momento ali que nem se percebe passar, que, como ele colocou, né, desmaiam antes de expirar, e para alguns que já estão desmaterializados, é igual o Tony falou, é um passarinho saindo da gaiola, que inclusive é uma analogia que o próprio Kardec se utiliza, né? E aí o Kardec deixa também claro, né, eu tinha esquecido de comentar, deixa claro que vai fazer perguntas desse gênero. E aí ele vem perguntando exatamente sobre o que nós viemos falando durante muito tempo, e que o próprio Kardec veio colocando, né? Que o desencarne do materialista é realmente muito penoso. Então, para ele, é uma aflição muito grande. Ao contrário daquele espírito que é já desmaterializado. Porque para ele vai ser muito fácil, vai ser um sopro, vai ser tranquilo. Então, o Sansão vem também corroborando com esse fato, né? Que é muito interessante. Alguém quer comentar sobre esse pequeno trecho que nós lemos? Ô Vitor. Oi. Aqui nesse item 4, tem uma nota do tradutor. Você quer que eu leia? Se você puder ler para nós, Ana, por favor. Vou pegar a lupa aqui, porque o negócio está meio feio aqui do meu lado. A vista do espírito se apaga. Este dado é importante porque se relaciona com o problema da percepção espiritual. O espírito não percebe por órgãos especiais, mas por todo o seu corpo. A transferência da visão de um campo específico para o geral requer algum tempo de adaptação. Veja-se no Livro dos Espíritos o capítulo Ensaio Teórico sobre as sensações nos espíritos. Nota do tradutor, que é o Herculano Pires, no caso meu aqui. Muito bom, realmente. O Kardec dedica todo um ensaio ali para desdobrar sobre as sensações. Inclusive, a gente já até falou sobre esse ensaio, né? Quando discutimos ali no último capítulo sobre as sensações dos espíritos, né? A dor e etc. Foi um debate muito interessante, muito profundo que nós tivemos. Um outro ponto que eu vi aqui, né? Que não tinha me chamado a atenção antes, é que o Sansão coloca que a pena moral é a mais forte de todas, né? E ele coloca que a ausência no instante da morte é um alívio bem grande. Que é exatamente o que a gente falou, que é aquela sensação de missão cumprida, né? Conseguir fazer, né? Batalhei, suei e consegui conquistar, sair dessa, né? E minha consciência está tranquila.
A gente tem pequenos relances disso, né? Mas eu imagino que no desencarne deve ser uma sensação muito maior do que qualquer uma que nós temos de dever cumprido quando cumprimos uma tarefa terrena. Porque o desencarne é muito importante, né? A vida espiritual é o bem mais importante que nós temos. Então, assim, não tem nenhuma tarefa terrena que se compare a isso. Né? Nem a maior de todas. Imagina, por exemplo, a sensação de, está tendo as Olimpíadas agora, de alguém que ganha a medalha de ouro, né? Uma pessoa que batalhou para estar ali, ela se dedicou anos da vida, né? Dias, né? Enfim, ali se dedicando para o esporte que ela está praticando e ganhar uma medalha de ouro, o que significa, né? Que ela conseguiu ser ótima naquilo que fazia. Então, ela cumpriu com o dever que ela havia proposto. Deve ser uma sensação de alívio muito grande, né? De dever cumprido e de satisfação, mas isso de maneira alguma se compara com uma vida bem vivida, né? Porque quer bem maior do que a vida espiritual não existe, né? A gente pode somar todas as medalhas de ouro, pode somar tudo que tem no mundo e não existe. Esses bens, né, que são do espírito, que são da alma, são assim incomparáveis, imensuráveis. Então, deve ser uma sensação de alívio muito grande sair, né, fazer a passagem com a consciência tranquila. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não? Então vamos. Vitor, eu achei interessante quando ele fala que a morte é o complemento, né, de todas as dores. A vida é uma sequência de dores, né, incessante, ele fala. E que a morte é o complemento. Achei isso interessante. De fato, Ana. Realmente. A morte é o arremate, né, Ana? Acaba com a costura. E o Vitor me fez lembrar agora, assim, a gente tem que viver bem para ter um desencarne bem. Bom, né? Mas a gente tem que verificar quais são os propósitos, né, da nossa vida e não deixar, igual eu gosto de falar sempre, viver sempre no piloto automático e chegar lá no fim, olhar para trás e o que eu fiz, né? Então, eu lembrei uma passagem do Pequeno Príncipe que eu gosto mesmo, sabe, do Homem Cogumelo, né? Que eu vou falar aqui para vocês. Eu conheço um planeta onde há um homem vermelho quase roxo. Nunca cheirou uma flor, nunca olhou uma estrela, nunca amou ninguém. Nunca fez outra coisa senão somas, e o dia todo repete como tu. Eu sou um homem sério, eu sou um homem sério. Isso faz inchar-se de orgulho, mas ele não é um homem, é um cogumelo. Então, para a gente refletir. Exatamente. Foi objeto até da nossa discussão no capítulo passado que nós estudamos, né? Em que eu levantei, né, a questão que o Kardec coloca, e que, na minha perspectiva, dentro da filosofia espírita, né, e principalmente da ciência espírita, é a mais importante de todas, que é exatamente ter a fé e ter a certeza de que a vida espiritual é um fato. Porque tendo esse fato, teremos ele como Aristóteles diria, como sumo bem. Ele seria o fim de todos os fins, que não é causado por nenhum outro fim. Então é o fim máximo. E todos os outros fins são causados por ele. E o que eu quero dizer com isso? Que é aquele objetivo maior que nós temos. É aquele objetivo que não tem nenhum objetivo por trás, mas é o objetivo que faz com que tenhamos todos os outros objetivos. Então, se nós temos esse objetivo geral, né, e até objeto do estudo de Aristóteles, na sua obra Ética Nicômaco, em que ele tenta descobrir qual é esse objetivo que ele chama de eudaimonia, que para nós no português seria a vida plena ou a vida completa. Né? Algumas traduções traduzem como felicidade também. O que seria isso? Né? O que seria essa felicidade? E para nós espíritas, é esse bem viver em prol da vida espiritual. É esse objetivo que deve pautar todos os outros objetivos. Aristóteles diz para nós que é uma cadeia, uma subordinação de bens, ele diz. Então tem esse objetivo principal que subordina todos os outros objetivos. Então por exemplo, vamos dar um exemplo muito simples, a gente está falando de Olimpíadas, para aquele que é ginasta, ele tem como objetivo principal, ali naquele momento, ganhar a medalha de ouro. Então, todos os seus outros objetivos subordinados vão se dedicar para que aquele principal objetivo aconteça. Todos os outros objetivos serão causados
por esse objetivo superior, maior, que seria, nesse caso, ganhar a medalha de ouro. Então, ele vai acordar, por exemplo, 6 horas da manhã todo dia, a fim de que ele possa ter mais tempo de treino, que ele consiga realizar todos os seu preparo ali, sua rotina. Então, todos os dias ele vai se esforçar com objetivos menores para que ele consiga atingir o objetivo maior. Para nós espíritas, esse objetivo maior, que é o sumo bem aristotélico, que a gente chama, esse bem acima de todos os bens, que não é causado por nenhum outro, é a vida espiritual. É a perfectibilidade do espírito. É esse melhorar-se em prol da vida espiritual. Então, todas as nossas outras ações devem, como espíritas, serem pautadas em cima disso. Então, tudo o que eu faço deve ser pensado em cima disso. Todos os meus objetivos e ações menores da minha vida devem ser pautados em cima disso. Quando nós, espíritas, conseguirmos realizar esse fato, nós conseguiríamos evoluir com muito mais facilidade, porque as nossas ações estarão adequadas. Mas isso exige esforço, né? Que foi o que discutimos. Exige esforço, vontade, persistência, porque não é do dia para a noite, não é simplesmente vou montar uma tabela ali no Word, né, no Excel, vou fazer e pronto, é assim que faz, é isso que eu tenho que fazer, não. É um processo lento, muitas vezes doloroso, que nós vamos ali nos burilhando aos pouquinhos, e em certo momento conquistaremos, de fato, todos esses objetivos centrados na vida espiritual. Quando fizermos isso, aí conseguiremos viver bem. E aí conseguiremos também, na minha visão, uma consequência pequena, desencarnar bem, mas a maior de todas, que é sermos felizes. Né? A gente busca a nossa felicidade, e a felicidade está exatamente em nos aperfeiçoarmos, nos melhorarmos. Então, tendo isso em vista, temos tudo. Pode falar, Ana. Esse livro aí, A Ética Nicômaco, leva a gente a refletir bastante, né? Muito bom, né, Vitor? Exato. E mostra também a sabedoria dos grandes homens aí que pisaram na Terra. Como eles eram visionários no que falavam e pensavam. Tem uma questão que é uma das minhas favoritas no Livro dos Espíritos, que é a 629, em que os Espíritos dizem assim, que em todas, para o homem sábio, não há nada que seja desprezível, nenhuma religião, nenhuma filosofia, nem nada. Porque em todos os conhecimentos da humanidade existem pedaços da verdade universal. E ali o homem sábio consegue captá-los. Então, em tudo que nós estudamos, nós conseguimos entender um pouco de verdade ali que baseia. Por mais que o conhecimento seja em si contraditório, ainda é possível que se perceba pedaços, fragmentos, que é o termo que os espíritos usam, de verdades ali. Então, para nós espíritas, não tem nada que possa ser desprezado. A gente, obviamente, não vai estudar tudo, né? Isso é impossível. Mas daquilo que estudamos, nós conseguimos retirar, apesar de contradições que possam haver, conseguimos retirar pedaços de verdades que conseguimos, consequentemente, associar com a filosofia espírita, que é aquela que nós aqui seguimos. Né? Qual questão que é, Vitor? Oi? Qual questão que é? 629, se não me engano. 629? Isso. É uma questão fantástica. É ótima mesmo. Vou lá ver outra vez. Beleza. Se não for essa, depois me manda uma mensagem lá que eu acho ela para você, mas se eu não me engano, é essa sim. Tá. Obrigada. Imagina. Alguém quer comentar alguma coisa? Não? É muito interessante, né, Vitor? Cada um tem uma parte, né? Cada uma trouxe uma revelação, né? Cada uma trouxe a sua revelação. Exatamente. É porque, se a gente for observar, todos estão no esforço de alcançar a verdade, o bem, né? É claro que há equívocos, tal, mas cada um acaba dando uma contribuição, né? Se a gente for pensar bem. É a revelação, né? Essa é a verdadeira revelação. É verdade. Eu acho que a gente poderia deixar a leitura para a semana que vem, visto até que nosso tempo está acabando, e a gente se detém com mais precisão nas perguntas também. Não sei o que vocês acham. A gente continua semana que vem.
para não correr também e deixar passar trechos que podem trazer muitos ensinamentos. E é interessante, né, Vitor, porque na epistemologia espírita, na teoria do conhecimento geral, não se inclui a revelação. Mas na teoria do conhecimento espírita, a revelação é incluída como forma de apreensão da realidade. É verdade, Ana. Interessante. Verinha, você queria comentar? Então, eu gostaria de dar um depoimento. A minha mãezinha, ela teve 12 partos normal, morreu uma irmã minha, ela ficou com 11. Ela criou 11 filhos viúva. O mais velho tinha 20 anos e a mais nova tinha 1. Numa pobreza extrema. Mas, graças a Deus, venceu, adorava viver, gostava de ajudar todos da família, da rua dela, muito católica, tudo. Em 2008, ela faleceu. Quando foi em 2018, ela deu uma comunicação no outro centro que eu participo lá, que inclusive é de frente à casa que ela morava. E eu toda achando que ela já estava toda, né, entendida. Falei, e aí, mãe, como vai lá, estudando muito? Ela falou, sim, estudando com os padres e as freiras. Falei, mãe? Ela falou, sim, e é muito difícil aceitar a morte. Olha, uma pessoa caridosa, que viveu para o outro, estudava, era da Legião de Maria e tudo mais. Depois de 10 anos, ela estava nessa situação, que achou muito difícil aceitar a morte. Muito interessante. Nossa. Não é? Uhum. E eu achando que ela já estava toda entendida, né? E ainda estava com dificuldade de aceitar. Por isso que a Ivete aliou os dois. Isso. É isso aí. Muito interessante. Tá fechado seu microfone. André Luiz fala que ficou 10 anos, né, lá no Umbral. Pois é. Acho que foram 8, Cris. Foram 8, Marleninha. Mas tá bom, né? Eu queria, Vitor, só aproveitando, fazer uma reflexão ainda, voltando àquela questão do Livro dos Espíritos, que você mencionou. Eu sempre penso nessa questão aí dos recortes, né, que a gente, até onde a gente enxerga, né? Baseado no espectro da luz, então ali vocês veem que existe o infravermelho e o ultravioleta, né? E que a parte que é visível para nós, humanos, é uma parte assim mínima, né? Do que a gente pode captar com nossos sentidos. E que uma grande parte que segue no infravermelho, né? No infravermelho e no ultravioleta, existe uma imensidão, né, de dimensões, mundos e várias coisas. Então, quando você diz assim que cada religião, ou cada filosofia, ou cada pensamento, vamos assim dizer, nós temos um recorte muito pequeno daquele conhecimento. Então, quando eu penso nisso, eu falo, eu procuro estar aberto, de espírito aberto, à maioria dos conhecimentos que chegam até mim. Porque a capacidade de julgamento, ela é mínima diante do que existe, né? Então, você aceitar, seja assim, bem, né? Qualquer crença, qualquer pensamento, até qualquer opinião, né? Você acatar, refletir, aproveitar o que é bom, associando ao que você já tem, descartando o que você acha que não está correto, né?
mas o nosso recorte, relativamente falando, ele é ínfimo, ele é muito pequeno. Então, nos abrir para aquilo que vem, por mais estranho que pareça, por mais contraditório às vezes que pareça, né? Eu acho, assim, fundamental. Para o crescimento, né? Senão a gente não cresce, a gente estaciona, você não se renova, né? Não desconstrói coisas que precisam ser desconstruídas e que passa a fazer construções novas e mais próximas da verdade, né? É um exercício interessante. A Ivete me fez lembrar. Pode terminar, Ivete. Ana, terminei, viu? É que eu gostei muito. Depois eu vou até ler a pergunta lá no Livro dos Espíritos. Eu também gostei. Você me fez lembrar do Freud e do Jung, né? O Freud fala que o consciente, aquilo que nós conseguimos captar, é a pontinha do iceberg, né? E o Jung fala que o consciente, aquilo que nós aprendemos, é uma rolha flutuando no oceano. Então, veja bem, a rolha nem mergulha, ela boia. Nós estamos boiando. É por isso que tem a expressão boiar, né? Eu estou boiando. Deve ser por isso. Boa noite, fica com Deus.